Bom dia. Clica na tela. Tô seguindo as instruções aqui do esposo. Cadê? Cliquei. Foi. Bom dia. Um bom domingo a todos, né? Vocês sabem que eu agora estou aqui em João Pessoa. Eu tive que vir, né? Meu pai, o sepultamento do meu pai, ele faleceu. A gente vê nesse momento, né, que a morte ela existe. Espalhado. A morte existe, é um momento difícil, porque a gente vê o meu pai tão jovem, né? Adquiriu uma doença que ele veio lutando por um tempo e ela foi só se agravando, cada vez mais se agravando, até que ele ficou muito dependente das pessoas, né? Ele estava já usando fraldas, tomava banho com auxílio de pessoas, já não tinha coordenação motora, se alimentava com a ajuda de pessoas. Então, tudo que ele fazia, ele precisava de alguém. E a única coisa que não precisava de alguém era ficar sentado assistindo a televisão, alguma coisa assim, um programa, e ali ele ficava bom tempo. Meu pai, quando adquiriu essa doença, ele lutou por um tempo, né? Ele viu que perdeu a mobilidade do braço, o lado direito, né? Ficou paralisado. E ele só conseguia com essa mão fazer as coisas, né? E ele mesmo assim ficava caminhando, se esforçando para ver se voltava. Mas pelo contrário, né? Ele perdeu toda a movimentação do corpo, tudo mais. Ele passou a não andar tão bem e começou com isso não querer fazer fisioterapia, não querer fazer mais, perdeu um pouco de lutar contra essa doença, né? Ficou um pouco desmotivado, então tinha aqueles momentos, né? Que ele ia e tinha aqueles momentos que ele não queria, estava triste. Então meu pai ele passou a sofrer muito e a gente percebe também o amor de Deus, né? O cuidado que Deus também tem. Quando eu recordei lá no momento de Adão e Eva, quando Adão e Eva pecaram e Deus ele colocou anjos, né, para proteger a árvore da vida, para que eles não pudessem comer. Imagine serem em pecado e comer aquele fruto e viver eternamente no sofrimento. Então a morte ela passou a existir. Mas Deus também ele guia todas as coisas. Deus está no controle de tudo. E eu percebo que meu pai, essa doença, ela tem um fim muito ruim. E meu pai podia ter ficado numa cama, né? Depende de aparelhos, até o final de sua vida. E esse não foi o fim do meu pai. Ele, infelizmente, não viveu muito, né? Não desfrutou tanto, mas ele foi poupado de muito sofrimento. E mesmo assim, eu agradeço a Deus pelo cuidado que ele tem pelo meu pai. E eu gostaria de contar um pouquinho, né, hoje, falando sobre o chamado de Abraão. Vou começar lendo o livro que se encontra em Gênesis, no capítulo 12, no versículo 1, que diz assim: Ora, o Senhor disse a Abraão: Sai da tua terra e da tua parentela, e da casa do teu pai para a terra em que te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Abraão, ele tinha 75 anos quando foi chamado por Deus para sair da sua terra, deixar a sua parentela e seguir um trajeto que Deus propôs para a vida dele. Ele não era mais um jovem cheio de motivações, de sonhos, já era uma pessoa já de idade. Uma pessoa que geralmente nessa idade a gente tende a ficar o quê? Numa casa, já planejado naquele cantinho, né? Tendo aquela vida, aquela rotina, já tudo certinho, né? Já passamos tantas coisas, já lutamos, já trabalhamos, agora queremos um pouco descansar, né? Essa é a nossa mentalidade, esse é o nosso propósito. A gente estuda, né, batalha para ter aqueles planos, desenvolver aqueles projetos. Aí vem a fase de mãe, de criança pequenos, né, para aquela agilidade, aquela dinâmica toda. Aí eles já ficam maduros, já ficam ali de aquela orientação, aquele cuidado. Aí quando vem a parte mais assim de idosos, né, mais um pouco que a gente já passou tantas experiências, tantas vivências, a gente procura um pouquinho agora sossegar. Mas não foi bem isso que aconteceu com Abraão, né? Deus, ele aceitou e atendeu o chamado de Deus. Então ele saiu com sua família,
com suas propriedades, com suas coisas, né, seus bens, e partiu para uma terra que ele não sabia onde era, apenas guiado, sendo guiado por Deus, né? E Deus o prometeu que ele seria um pai de uma grande nação. Então, outro motivo que a gente vê aqui, um homem já idoso, uma mulher estéril, ser pai de uma grande nação. Então, como Deus trabalha com as coisas que para os nossos olhos parecem impossíveis, né, de atuar, de acontecer, e Deus atua ali, né? Deus está guiando todas as coisas. E a gente percebe o cuidado e a direção de Deus, quando também nos entregamos em suas mãos. E Abraão poderia ter dito, não, isso é impossível, né? Eu não vou deixar aqui minhas coisas, meus parentes, meu pai, minha mãe, se bem que o pai o acompanhou, mas vou deixar todos, né? E seguir para um lugar que eu nem conheço. Mas não, Abraão, por ter uma vivência, uma comunhão, ele obedeceu. Ele simplesmente ouviu a voz de Deus, escutou e atendeu. Aceitou o chamado de Deus. E foi dele que surgiu a grande nação, né? Por onde Jesus viria a este mundo. E por muitas vezes o inimigo de Deus tentou destruir essa nação, tentou contaminar com idolatrias dos povos pagãos que ali circundavam, né? Mas sempre Deus levantava homens e mulheres que atendiam o seu chamado para cumprir a sua missão neste mundo, né? De proclamar o nome do Deus vivo, né, através daquele povo. E eu vejo assim um chamado de Deus na vida de todos, né? E Deus chama a todos. Deus, assim como chamou várias pessoas para atuar, está guiando o povo de Deus para que eles pudessem ser um exemplo, né, do Deus verdadeiro, da missão que Deus conferiu, da verdade, né, de proclamar a verdade de Deus, que há um único Deus, um único Criador de todas as coisas, uma única verdade, e que o povo de Deus, os israelitas, puderam testemunhar. Muitos povos e pessoas também de outras nações vieram a mudar a sua vida por causa do Evangelho, né? Por causa da mensagem que esse povo, que Deus levantou através de homens e mulheres, né, para seguir o seu chamado e a desenvolver. E aí a gente percebe que hoje Deus também chama. Como vocês sabem, né, por motivos que meu pai faleceu, eu vinha de João Pessoa, minha cidade, e ontem eu estava na igreja, a igreja em que eu me batizei, que conheci a verdade, né? E eu sempre cresci, como já devo ter dito aqui, no ambiente religioso, né? Minha avó era católica, praticante, e eu sempre convivi muito com essa minha avó. E eu ia à missa, às vezes, com ela, eu fazia até na Páscoa, né? Aquelas quarentenas de casa em casa, oração, eu gostava muito. Eu estudei no colégio católico, que tinha missa terça e quinta. Então eu ia para as missas, amava louvar, cantar os louvores, né, as músicas da igreja, era muito gostoso. Então eu sempre gostei, né, de estar ali na presença de Deus e adorá-lo, né, desse momento de adoração, de buscar a Deus. E quando eu estava na minha adolescência, eu passei a frequentar a casa da minha outra avó, que era adventista. E como eu ficava tarde lá na casa da minha avó, porque à noite eu treinava, né? Eu jogava vôlei na escola, então eu estudava pelo período da manhã, à tarde eu ia para a casa dessa avó, ficava mais próximo da escola, então meus pais não tinham como vir me buscar, levar para casa, levar de novo para o treino. Então de lá, no final da aula, eu ia para a casa da minha avó, e no final eu ia para o treino, e do treino eu ia para casa. E então eu passava as tardes na casa da minha avó. Os treinos eram de terça a sexta, então terça, quarta, quinta e sexta eu ficava lá. E minha avó começou a estudar a Bíblia comigo. Como eu gostava já de estudar a palavra de Deus, da Bíblia, eu também, né? Comecei a estudar e eu conheci muitas verdades, muitas outras coisas através desses estudos com minha avó. E eu decidi ser adventista por causa desses estudos que eu comecei a entender mais sobre a palavra de Deus, coisas que eu nunca tinha visto, né, ali na Bíblia, e eu passei a perceber. Os 10 mandamentos foi um deles, né? E então eu comecei a estudar. E eu tomei a decisão de seguir a Jesus, né, me batizar aos 16 anos. Porém, meu pai não era adventista. Ele não aceitava adventista. Ele casou com minha mãe. Minha mãe estava afastada da igreja adventista, ela frequentava a igreja e na adolescência ela acabou
né, não frequentando mais a igreja, conheceu meu pai, se casaram na igreja católica e até então ficaram assim, né, sem católicos, mas não praticantes, não iam para a igreja, nada, mas tinham fé católica, né? Me batizei na igreja católica, inclusive, porque meu pai, minha família do meu pai era toda católica, e então meu pai não aceitava que eu aceitasse, que eu fosse para a igreja adventista. E muitas vezes ele falou, não, você não vai, e era discussão lá em casa na certa quando eu falava que queria ir. Minha mãe, já agora retornando para a igreja, né, também foi aquele conflito em casa, mas como ela já era adulta, né, meu pai não teve como segurá-la, né? Para mim, como eu era menor de idade, meu pai falou, não, você é menor de idade, você tem que, né, me obedecer, você está sobre meus regimentos, então você tem que, né, respeitar minhas decisões, e eu respeitei, né? Fiquei em casa e eu me trancava no quarto aos sábados e ali eu guardava o sábado, né? Eu estava alto de a música, eu escrevia no meu livrinho de oração as orações, os versículos que eu gostava, eu ler a Bíblia, e passava aqueles momentos ali. Até que teve um tempo, acho que um pouco depois, né? A gente começa assim, né? Aquele negócio gostoso, delicioso, mas depois de um tempo, a gente se sente muito só. Guardar o sábado já não estava sendo tão maravilhoso, né? Ficando ali sozinha, sem ninguém para poder também partilhar desse amor de Cristo, né? Como eu estaria feliz se fosse para a igreja. E eu fiz uma oração ao Senhor. Senhor, eu não estou feliz, eu não estou contente, porque eu estou aqui, né? Eu sei da verdade, eu quero seguir a verdade, eu quero seguir os ensinos, né? Da tua palavra, mas eu não vou à igreja porque meu pai não permite. E eu também não tenho amigos na escola, porque eu não frequento os lugares que ele frequenta, né? E aí ficava bem difícil para mim. Então, se eu dar um jeito, porque se eu não deixar eu ir para a igreja, eu vou ter meus amigos na escola. Aí, eu vou ter meus amigos na escola. Não sei, eu acho que eu desliguei. Eu vou ter meus amigos na escola. E aí, certa vez, meu pai estava assistindo um programa, era alguma coisa, e tinha uma jovem, né? Porque ele perguntou muito comigo. Ó, Bebinha, né? Uma moça assim, bem meiga, bem tranquila, também que obedecer seus pais, tudo mais. E no enredo da história, ela começou a conhecer umas amizades que não eram boas, né, umas más amizades, má influência, que acabou levando ela para o mundo das drogas. E aí ela cortou o cabelo, se revoltou, tudo mais. E aí meu pai, o Espírito Santo tocou nele e viu, mas o que eu estou fazendo com a minha filha, né? Impedindo com que ela não vá para a igreja para... E o que pode acontecer com ela? E aí meu pai falou, ó, antes disso eu já tinha 2 vezes ido para a igreja, né? Eu me arrumava assim, ficava toda arrumada, bem cedinho acordava, tomava banho, me arrumava, ficava embaixo da coberta, fingindo que estava dormindo. Aí meu pai sempre ia para o quintal, né, lá atrás, varrer, fazer alguma coisa, aí escapulia pela frente, ia para a igreja. Aí quando era mais tarde, você foi para a igreja, né? Eu, sim, pai, eu fui porque eu quero muito ir para a igreja, não quero ficar aqui no sofá no sábado. E aí ele nunca me recebeu de maltrato, assim, nunca foi de maltratar. Ele falou, oh, você é fogo, né? Não sabe, você não vai mais, não. Então ele sempre falava assim. Aí teve uma vez que ir no dentista, né? Ele teve que ir no dentista, estava com uma dor imensa de dente. Aí teve que ir ao dentista e aí eu falei, vai, pai, vai logo, você tá com dor, né? Mas você não vai para a igreja, não, viu? Não vai, não. Vai, pai, vai com Deus, vai para a igreja. Ou vai para o dentista. Ele ia, me arrumava e ia para a igreja. E aí, depois, com esse filme, né, com esse enredo aí, ele percebeu, né, o Espírito Santo tocou, ele passou a permitir que eu fosse à igreja. E aí eu passei a ir à igreja. E eu fiquei muito feliz, porque eu ia à igreja, eu participava do coral jovem, eu era desbravadora, eu me envolvi em tudo, né? Tudo que eu podia envolver, eu estava junto. E foi muito gostoso. Aí foi minha mãe, eu e meus irmãos. E aí meu pai começou a se sentir muito só. E ele começou a sentir vontade também de ir para a igreja, mas não dava o braço a torcer, sabe? E ele começou a igreja católica. Ele ia no sábado e, e no domingo ele ia na igreja católica. Aí no sábado ele voltava todo alegre, contando. E ele percebeu que quando a gente voltava da igreja aos sábados, na hora do almoço, a gente conversando, falando, coisas que ele nunca via antes. Porque era só a gente em casa, não tinha aquela
alegria, aquela coisa que a gente tem quando vai para a igreja e volta, cheio de planos, cheio de projetos, de atividades que vai ser desenvolvida na igreja, né? E meu pai começou a ver assim, ficar tudo assim, né? Querendo saber o que é, o que era aquilo. E aí, um dia, era o Dia dos Pais, né, em agosto, e aí eu falei, pai, vai ter uma programação bem especial lá na igreja, vai ter todos os pais lá, vai ter uma programação bem especial, só o meu pai que não vai estar lá, vamos, pai, só nesse dia, eu vou com o senhor na igreja a católica no domingo. Aí, tá bom, mas só se você for na igreja católica domingo comigo. Eu vou, pai, vou sim. E eu passou, né? Eu pensei que ele tinha dito aquilo só pelo momento ali, e quando foi sábado, no dia que eu tinha convidado ele, ele acordou, eu acordei com ele cedinho, passando ferro na sua camisa, para ir para a igreja adventista. Nossa, eu quase nem acreditei, né, naquilo. E eu fiquei ali, né? Vamos, pai, que bom, né? Aí chamou o táxi, a gente foi de táxi para a igreja, não tinha carro. A gente foi, todo mundo desceu, e eu, pai, meu pai, feliz da vida, né? Porque todo mundo conhecia meu pai pelas orações que a gente pedia e tudo mais, mas não conhecia pessoalmente. E o meu sorriso ia daqui para cá, né? De tanta alegria ao vê-lo entrar na igreja. E, e foi muito gostoso, né? E daquele dia em diante, ele não saiu mais da igreja e também nem fui para a igreja católica no outro dia, né? E foi muito gostoso. E aí ele se batizou na igreja, teve uma série de conferências, ele se batizou. E logo no mesmo ano, para você ver como Deus ele encaminha todas as coisas, o Anderson apareceu. A gente se conheceu, meu pai já estava na igreja. Então Deus guia todas as coisas, todos os planos, né? Deus está sempre à frente. E voltando um pouquinho, né, contando um pouco desse meu testemunho, assim, e eu lembro muito que quando eu estava na igreja, eu vinha muitos teologandos, né? Estudantes para ser pastores. E eu sempre fazia, as meninas ficavam, olha, aquele é teologando, aquele vai ser pastor. E eu ficava, nossa, mas vocês querem ser esposas de pastor? Tenho certeza. Porque eles vão para a faculdade, da faculdade, eles vão receber o chamado e você não sabe para onde você vai estar, né? Qual cidade você vai morar, qual lugar você vai estar. Você, de repente, está num local bom, está legal, e de repente vai para outro e muda tudo, né? Muda toda a sua trajetória de vida, tudo é mudado ali. Tem certeza que vocês querem isso? Ah, não, eu não vou querer isso, não. Eu vou querer ficar aqui junto da minha família, vou me formar, vou comprar meu apartamento aqui, minha casa, e vou estar aqui tranquila, sossegada. Foi então que apareceu o Anderson, né? Veio comportar em minha cidade, e aí eu gostei dele, né? Achei ele um rapaz muito bacana, muito alegre, muito dinâmico, né? E eu gostei muito. E ele era teologando. E agora? E aí a gente começou a namorar, ele voltou para a faculdade e eu fiquei aquele ano. Eu continuo, né? Eu invisto nesse relacionamento, eu vou para a faculdade, vou ter consciência, né, de que eu vou ser esposa de pastor, porque ele está determinado, ele vai ser um pastor, e eu fico aqui, né? Continuo com aqueles planos que eu tinha antes, e aí eu orei muito a Deus. Foi um ano assim que eu passei de muita oração, de muita comunhão com Deus, conversava muito com o pastor da minha igreja para saber como era realmente o ministério pastoral. E eu orei muito a Deus, buscando sempre ter entender realmente esse chamado de Deus. Foi então que eu decidi e fui, né, para a faculdade, fui lá ser a esposa de pastor. E hoje eu sou muito feliz com chamada, atuar no ministério, na palavra de Deus, guiando, né? Muitas pessoas, levando e orientando as pessoas para sempre buscar o reino de Deus como sua vida, né? Para sua, com um propósito de vida. Isso é muito bom. E Deus, ele chama cada um de nós. Ele, assim como chamou com Abraão e chama desde então até a sua vinda, né? Ele tem buscado chamar cada um de nós. E ontem eu estava na igreja e eu vi, né, muitos líderes na época que eu era adolescente, ali ainda, com seu cabelinho branco, né,
mais idosos, mas uns ainda ali atuando como anciões, tesoureiro, Ministério da Mulher, estavam ali ainda à frente da igreja. E outros muitos novos, muitas pessoas bem novas na igreja que eu não conhecia, que entraram na igreja desde que eu saí, né? E eu percebo quão importante essas pessoas que se levantam e recebem esse chamado na igreja também, de atuarem, né? Porque é um ministério que você faz voluntário. Ninguém ali te paga para fazer nada, ninguém ali te força nada, você apenas é escolhido numa comissão, te nomeiam para um cargo e você atende esse chamado. Você aceita trabalhar para o Senhor, porque ser líder hoje não é fácil. Você enfrenta muitas dificuldades, né? Você enfrenta um inimigo atuando em sua própria vida, no particular. Então, ser um líder é você buscar realmente a comunhão com Deus, assim como Abraão, ele sempre foi guiado por Deus, sempre ouvia a voz de Deus e obedecia tudo que Deus colocava em sua vida, né? Ele não pensava duas vezes, Deus falou, está falado e vou fazer e obedecer, né? E eu fico vendo o chamado que Deus faz, né, na liderança da sua igreja, quando levanta aquelas pessoas para estar guiando a igreja do Senhor, né? E eu olhando ali, vendo o ministério de louvor atuando, um louvor bonito, pessoas que se dedicaram horas do seu dia para estar ali ensaiando, para fazer aquilo acontecer unicamente para o Senhor, né? Para buscar a dinâmica da igreja, desenvolver, né? Para que as pessoas pudessem, ao entrar em sua igreja, ver aquele grupo bonito louvando e louvar junto com eles. E está desenvolvendo o trabalho de Deus, né? Que Deus deixou nas suas igrejas, pessoas que não são muitas vezes capacitadas, mas Deus capacita. Quando Deus chama, Ele também atua, Ele capacita, né? Assim como Abraão e Sara, a gente vê um idoso, um estéril, vai ter filhos, né? Então, aos nossos olhos, o que parece impossível, quando está nas mãos de Deus, Deus torna grande, né? Davi, ao combater Golias, quem diria um garoto sem armadura, sem espada, sem nada, foi simplesmente diante de um gigante forte, armado, com uma espada enorme, né? Que poderia derrotá-lo facilmente. E ele foi simplesmente com a coragem de estar nas mãos de Deus, sendo guiado por Deus, né? E ele foi com suas 5 pedrinhas e afunda, e numa única pedrinha ele lançou e atingiu o gigante, e ele caiu, né? Derrotou um gigante. Então, eu percebo quando nós nos colocamos nas mãos de Deus, a gente não vê o nosso eu, né? A gente coloca nas mãos de Deus, Deus nos capacita. Há um Deus muito maior por trás de nós, que nos levanta, que nos motiva a caminhar, porque há muitas flechadas que levamos nesse mundo, porque nós andamos na contramão do mundo, né? Então, nós levamos muitas flechadas, muitas coisas, né? Acontecem muitas dificuldades que sobrevêm e eu fico admirada, eu fiquei ali admirando aqueles líderes por estarem ali. E aí eu pergunto, eu faço uma reflexão para nós mesmos, né? Como está a nossa vida com o chamado que Deus faz em nós? Será que nós estamos atendendo ao chamado de Deus? Será que nós estamos negligenciando, deixando para outros? Ah, tem tantos, né? Tem outros ali, tem outros mais capacitados do que eu, né? Mas e o seu? E o seu chamado? Né? O que, que nós estamos fazendo com o propósito de Deus, com a missão que Deus nos deixou? E eu gostaria de ler com vocês também o livro de Filipenses, no capítulo 2, versículos 7 e 8, que diz assim: mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Jesus, o próprio Deus, né, veio a este mundo, se transformou na natureza humana, veio como um bebê frágil, né? Num mundo em que estava reinando ali, que estava reinando, né, o próprio inimigo dele, e ele veio como frágil bebê, porque ele veio cumprir uma missão. E ele se humilhou, né? Ele morreu até a morte de cruz, para que nós pudéssemos ser salvos novamente. Então a gente vê ali o amor, o grande amor que ele tem pela humanidade,
E que a gente, muitas pessoas, né, chegam a dizer, ai, por que esse mundo é sofrimento? Porque essas coisas, Deus não existe, Deus não me ama, né? Muitas pessoas tentam culpar a Deus por isso, mas se a gente observar realmente, Deus, ele nos amou tanto, tanto que protegeu a árvore da vida para que Adão e Eva não comessem e permanecesse, né, para sempre a morte, o sofrimento. Deus nos amou tanto que cuidou, né, de levantou uma nação e sempre teve aquele cuidado de estar guiando o seu povo para que Jesus viesse a este mundo, para que a gente pudesse ter uma nova chance de salvação, uma nova chance de viver felizes eternamente, sem dor, sem morte, sem sofrimento, junto dos nossos entes queridos para sempre, né, no mundo perfeito, e que não haveria mais saudade, distância, né, nem a morte haveria. E Deus é maravilhoso. E muitas vezes o inimigo nos leva a blasfemar, nos leva a reclamar, a desesperar. Mas se a gente estiver confiante em Deus, buscando a comunhão com Deus, a gente não vai perder esse propósito. O propósito que Deus está guiando todas as coisas, de que Deus capacita e que por trás de nós há um Deus grandioso, nos usando, né, para fazer muitas coisas boas e abençoando aqueles que estão ao nosso redor. Então, é maravilhoso sabermos que temos um Deus que nos ama, que cuida de nós e que está a cada dia chamando e levantando pessoas para buscar fazer sempre o seu querer, o seu propósito, guiando no serviço, na missão que Ele nos confiou, né? E a gente vê que a nossa batalha, ela pode ser forte, mas assim, pode ser difícil, pode ser árdua, mas quando a gente olha, quando a gente deu num grande conflito, né, pessoas que deram a sua vida, basicamente a vida, não somente a vida física, assim, de morrer, mas a vida de deixar tudo, deixar casa para morar em montanhas, de deixar o conforto de um lar para viver na floresta, né? Unicamente pelo propósito de viver a verdade, de viver a palavra de Deus e ter a Jesus como sua fonte de vida. E a gente deve buscar isso, irmãos. Eu sei que não é fácil falar, né? Não é fácil a gente dizer assim, eu vou seguir a Cristo e vou dar a minha vida por Ele, mas quando a gente faz isso, parece que a gente não sente tanto peso. Deus alivia. É incrível quando nós tomamos uma decisão e a gente percebe que tudo que aqueles amigos que nós tínhamos antes, a gente não tem mais, mas parece que a gente não sente tanta tristeza assim, porque a gente tem algo muito maior a experimentar, algo muito maior a ser vivenciado, algo muito mais grandioso do que esse mundo tem a oferecer. Quando a gente imagina o que Deus está preparando para a nossa vida, o que Deus quer de nós, a gente esquece tudo o que está acontecendo, assim, a gente tem uma esperança bem maior, né? Que é isso que nos conforta, é isso que nos fortalece, é isso que nos motiva. E eu fico percebendo quão importante é a gente receber esse chamado de Deus e deixar de sermos guiados por Ele. O próprio Cristo, ele deu a sua vida, né, para nos salvar. Ele também reivindicou, né, a forma de Deus para vir a tornar-se também parte humana, né, para vir a este mundo para morrer por nós, para nos dar novamente a oportunidade de salvação. Então, irmãos, Deus, ele quer que nós sejamos também servos seus, que atuemos na sua missão, no seu chamado. E aqui fala, né, em João capítulo 15, versículo 15 e 16. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quando ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Então, nós somos amigos de Deus, né? Deus nos chama amigos, porque tudo que Ele tem dado nos faz a conhecer do Pai, né? Ele tem compartilhado conosco o amor do Pai, de sermos chamados filhos e filhas de Deus, né? Podermos ter esse privilégio de morarmos com Jesus eternamente. Ele nos escolheu, elegeu, separou, vocacionou para servir. Então, Deus, ele te chama, ele também te prepara, ele te capacita para servir. Que sirvamos com gratidão e com alegria. Queridos,
Esse é o meu desejo, essa é a minha oração, que nós possamos ouvir o chamado de Deus constantemente na nossa vida e não negligenciar de fazer a obra do Senhor, porque Deus ele levanta homens e mulheres em toda a história da humanidade e hoje não é diferente. Deus ele te convida a levantar-se e a buscar, né, a comunhão com Ele para você ser uma bênção. Ser tu uma bênção, né? Assim como Abraão foi uma grande bênção. Que você também seja essa grande bênção, onde quer que você vá. Você aceite o chamado de Deus e nunca perca a esperança e o foco que Cristo está no controle da sua vida, na vida de todo mundo, e que Ele vai voltar, né? E vai voltar para buscar aqueles que são seus amigos, aqueles que o amam e obedecem aos seus mandamentos. Que Deus abençoe a sua vida e que você possa sentir esse chamado e atender ao chamado de Deus constantemente em sua vida. Alguém vai orar? Não sei. A gente Bem, nem irmãos, combinou. vamos então fazer a oração e depois a oração será feita também pela Débora. Senhor nosso Deus, nesse momento pedimos a tua bênção sobre nós, que o Senhor abençoe ricamente tua serva, Débora, que pregou agora,